Ontem nós tivemos uma sessão na Câmara Municipal. Vou até abrir aqui a página da Câmara para trazer aqui as informações com mais precisão e falar sobre a pauta de ontem. Eu sei que os poderes deveriam ser independentes, né? Que a Câmara tem que fazer o seu trabalho independente daquilo que manda o Executivo. O Executivo manda os projetos, a Câmara aceita ou não aceita. Óbvio que o Executivo, quando manda um projeto para a Câmara, né, manda o projeto com as justificativas. E aí cabe de cada vereador saber se concorda ou se não concorda com a justificativa daquilo que foi apresentado. Pois bem, ontem nós tivemos sessão, a sessão do mês de março, a primeira sessão, né, e na pauta alguns projetos polêmicos, principalmente os projetos de lei do Executivo, que fala o seguinte: projeto de lei 017, que dispõe sobre criação de função gratificada, que especifica. Projeto de lei número 18, que dispõe sobre a criação de cargos, que especifica. E o projeto de lei número 19, que dispõe sobre a criação de um escritório de articulação e representação no município de Pitangueiras, em Brasília. Em resumo, e tem também aqui, né, uma lei complementar do cargo de motorista. Em resumo, o que significa esse projeto de lei 19? Criação de um escritório para fazer ali a articulação política em Brasília. Porque a gente sabe que existe um custo muito alto para que o agente, que seja o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, alguém que possa fazer essas viagens. São Paulo, Pitangueira, São Paulo, Brasília. Pitangueira, São Paulo, Brasília. Então, estão discutindo aliás, foi aprovado ontem a abertura desse escritório lá. E eu honestamente, acho que é um gasto desnecessário. Tá? Você que me acompanha aqui tem que saber se é ou não é. Porque não é só abrir o escritório. Não é só ter uma estrutura mínima ali. Você tem que ter uma pessoa, no mínimo uma ou duas pessoas, para fazer esse trabalho lá. E vão conseguir trazer os recursos para a cidade. Nós estamos no dia 8 de março de 2023. Por que, se isso é tão importante, o prefeito está aí há 7 anos e 3 meses como prefeito. E ele fez muita promessa. Eu, inclusive, tenho aqui as promessas. Algumas que são incumpríveis. Mas promessa em época de campanha é normal. E algumas poderiam ser cumpridas. Não é mais fácil você cumprir aquilo que você prometeu lá atrás do que você ficar prometendo mais coisa para frente? Isso para mim cheira de desespero de quem não quer sair sem deixar uma marca registrada. Fala-se muito da estação de tratamento de esgoto, vem se arrastando há 7 anos. Eu nunca vi uma estação de tratamento de esgoto demorar tanto. Eu imagino nem que se fosse uma estação de tratamento de esgoto para cidade de São Paulo, que é maior, fosse uma estação só para São Paulo inteira, eu não sei se demoraria tanto. Ou até uma cidade maior, Nova York. Será que demoraria tanto tempo assim? Pitangueiras, né? A marca registrada do prefeito, que seria a estação de tratamento de esgoto no primeiro mandato, até hoje não está pronto, está, né, em andamento. Está em andamento. Aí se inventa 1001 desculpas, né? É pandemia, é guerra, é isso, é aquilo. E agora inventaram mais essa moda, montar um escritório. Depois de 7 anos, eles entendem que tem que colocar. Por que eles colocou isso no primeiro ano, gente? Em 2017. Só agora que deu para ver isso. Se pudesse ter um terceiro mandato, será que o prefeito queria mais um mandato? Um terceiro? Será que o prefeito é a favor de um regime ditatorial? Porque isso me parece o quê? Uma ditadura. Quem não quer sair do governo é isso. Menos de 2 anos, um ano e 9 meses para terminar o governo do senhor Marcos Soriano, agora inventaram de criar um escritório em Brasília. E será que não tinha ninguém até hoje para saber se isso é importante ou não? Né? Eu sei de muita coisa que acontece na cidade.
Eu sei de muito caso, né, que deveria ser resolvido em Pitangueiras e não é, empurrado por baixo do tapete. Não preciso nem falar aqui de prainha, de infraestrutura da cidade. Não preciso falar disso, vocês sabem disso. É atendimento da saúde que está horrível, está péssimo. E o que a gente percebe é que tudo se faz para um pequeno grupo de pessoas que recebem salários altos. Por exemplo, tem um funcionário de alto escalão da prefeitura que entrou exercendo uma determinada função. Em 2017, 1º de janeiro de 2017, ele ganhava R$ 6.500, que, venhamos e convenhamos, é um bom salário, ou não é? Não é um bom salário? Quem em Pitangueiras ganha R$ 6.500? Quantas pessoas ganham R$ 6.500? Pouquíssimas. Mas, né, ele mudou de um cargo para o outro, de outro cargo para um, chegou em maio de 2022, ele recebeu só R$ 54 mil de rescisão. E aí? R$ 54 mil de rescisão. Mas não para por aí. O salário dele vem aumentando gradativamente desde 2017. Acima do que aumentou o salário de todo mundo. Queria saber onde que está, né? A fiscalização é legal? Se é legal, é moral? Um funcionário tem uma evolução tão grande, uma evolução tão grande nos seus vencimentos? Eu deixo a pergunta para quem é da população de Pitangueiras, para o munícipe, para a Câmara Municipal. Além disso, né, de ter essa evolução gigantesca do salário, fez um acerto, né, uma rescisão de R$ 54 mil, pegou em maio do ano passado, e o salário aí foi recontratado numa outra função, ganhando, obviamente, mais. Por que não diminui? Eu não consigo entender, nunca diminui, só aumenta. E hoje esse funcionário, né, última folha salarial que está no portal da transparência, R$ 11.300 por mês. Ou seja, o cidadão entrou ganhando R$ 6.500, ganhou, trabalhou, não estou dizendo que não trabalhou, fez a função dele, fez bem ou mal, não sou eu que tenho que fiscalizar. É a Câmara e a população. E recebeu o acerto, dentro da legalidade, R$ 54 mil, e continua com a sua evolução de dinheiro. E hoje ganha R$ 11.300, se bobear, e ganha mais do que qualquer um secretário, só ganha menos do que o próprio prefeito. Aliás, o próprio prefeito hoje, o prefeito de Pitangueiras, ganha mais do que o prefeito de Ribeirão Preto. Uma cidade com quase 40 mil pessoas, o prefeito de Pitangueiras ganha mais do que o prefeito de Ribeirão Preto. Eu chequei os dois salários no portal da transparência, e acredite você se quiser. Então são poucos privilegiados que ganham muito dinheiro. E agora querem, né, tornar a coisa mais escancarada. Com o aval da maioria dos vereadores na noite de ontem, os cargos foram criados, são 7 cargos e alguns cargos que chegam a remuneração de mais de R$ 11 mil. Vamos colocar aqui um trecho da sessão da Câmara de ontem. A população participou. Só alguns vereadores votaram contra. Vereador Francis Luiz, vereadora Márcia Bento, vereador Henry e vereador Haroldo. Os demais aprovaram todos os projetos enviados pelo Executivo. A justificativa é que houve um apontamento de um órgão de justiça superior para que fizessem essas aprovações. Eu não consigo entender onde que tem organização. Né? Porque não é na Maria de primeira viagem. O prefeito já está no segundo mandato, a equipe dele também. E tem gente que é especialista na área jurídica, que deixaram passar até hoje. E aí houve um apontamento, aí tem que mudar a função, tem que trocar. E pode ter certeza, a pessoa vai sair de um lugar que ela ganhava um determinado salário, vai fazer o acerto, igual aconteceu na situação daquele outro funcionário que ganhava 6.500, foi evoluindo o salário dele de uma forma exorbitante, recebeu um acerto de 54 mil em maio do ano passado, e agora continuou ganhando mais. Então você pode ter certeza que vai acontecer o seguinte: vão tirar a pessoa do cargo, capaz de extinguirem o cargo, vão fazer o acerto, a pessoa vai pegar uma grana do acerto e a pessoa continua na outra nomenclatura que foi aprovada na Câmara. Ou seja, é só dinheiro que vai embora. E o munícipe fica a ver navios. E enquanto isso, é só promessa que não se cumpre.